Você diz que pertence a Deus, mas você ainda vive sobre a sua própria vontade? Você vai saber agora, pois nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo 7, e dando continuidade ao versículo 4, onde diz assim: o mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Veja o que a palavra está nos dizendo: que nós agora pertencemos a Cristo e Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter uma vida a serviço dele. Mas a maioria das pessoas vivem a sua própria vida da maneira que acha certo e fazendo sempre as suas próprias vontades. Não conseguem fazer a vontade de Deus. Como vamos viver a serviço, de Deus se estamos fazendo tudo sempre da mesma maneira que fazíamos antes? Antes de conhecermos a Cristo, vivíamos sobre o nosso prazer, sobre a nossa vontade. Depois que passamos a viver uma vida aparentemente com Cristo, continuamos ainda a fazer tudo do nosso jeito. Então nós estamos a serviço dele ou ao nosso próprio serviço? Estamos realmente vivos para uma vida com ele ou estamos mortos para uma vida do prazer? E a palavra continua dizendo assim: pois quando vivíamos, no versículo 5, pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, como é que nós vivíamos? De acordo com a nossa natureza humana, a natureza que nós herdamos lá do Éden, a natureza de Adão. Diz assim: nós vivíamos de acordo com a nossa natureza, não é isso? Os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Então, a nossa natureza humana, ela vivia presa ao quê? Aos desejos e despertava, assim, para a lei no nosso próprio ser. A lei do pecado nos fazia ter mais e mais prazer. E hoje, a lei do pecado continua habitando ainda dentro do homem e fazendo com que ele tenha mais prazer de praticar o que é bom ou o que é mal. É claro que é o que é mal. E ele continua dizendo aqui no versículo 6. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiro. Ele falou: olha, agora nós estamos livres da lei. O que era a lei? A lei era tudo que me fazia ficar prisioneiro, era obrigado. As pessoas não faziam as coisas porque elas eram obrigadas. Elas tinham medo, porque era dente por dente, olho por olho. Então, elas não praticavam certas coisas pelo medo, porque sabiam que iam ser punidas, porque existiam as leis para castigar. Então elas se mantinham prisioneiras dessa lei, porque sabia que se cometesse alguma coisa errada, praticasse algum pecado, ela seria o quê? Punida. Muitos pagavam com a morte. Então as pessoas se mantinham ali, firmes, com o prazer dentro delas, aquele desejo de pecar, aquele desejo de adulterar, aquele desejo, mas elas não faziam. Por quê? Porque sabiam que a lei ia punir severamente. Ele falou: então, vocês viviam o quê? Prisioneiros, porque ela levava vocês para onde? Para a morte. E hoje ele fala aqui, e hoje, será que não é assim? Muitas pessoas morrem de vontade de praticar o que é errado. Mas elas não fazem por quê? Será por quê?
que elas não fazem. O desejo continua latente dentro delas, mas elas não fazem porque existe a lei. Não, mas se eu fizer isso, eu vou ser punido. Se eu fizer isso, Deus vai me castigar? Não, Deus não vai te castigar. A única pessoa que vai sofrer é você mesmo, porque você vai ficar prisioneiro do seu próprio prazer. E ele diz aqui no versículo, terminando aqui no versículo 6, né? Ele fala, porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiro. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Antes você obedecia tudo porque você era obrigado. E hoje, a maneira nova de você viver uma vida com Deus é a lei do Espírito. Sabe qual é a lei do Espírito? É a lei do amor. Você não precisa fazer nada forçado. Você faz tudo porque você ama Cristo e você quer agradá-lo. Então você não precisa praticar as coisas escondida porque você está livre. E quem é livre, então encontrou o caminho certo. Mas estaremos falando mais nos próximos vídeos e você vai saber como viver uma vida separada do pecado e como agradar a Deus.